Professor, boa noite, parabéns pela vitória mais uma vez. Queria que o senhor falasse não só do jogo, mas do envolvimento novamente de todo o elenco. A gente viu ali no final da partida o Anderson Kinzel, que é um jogador que tem poucos minutos dentro de campo, mas comemorando como se tivesse ele feito o gol, e a importância de chegar a 7 jogos sem derrota. Bom, primeiramente, parabéns pela pergunta. Duas coisas que têm que ser muito bem observadas. Primeiro, o envolvimento de todos, né? Aqueles que estão jogando 80, 90 minutos, aqueles que têm entrado menos, e o Kinzel acabou entrando menos. E podemos dizer que, por exemplo, contra a Portuguesa, né? Ele era um jogador que, de repente, era para ter entrado. As substituições que nós fomos forçados a fazer, ele acabou a gente não tendo essa condição, né? De colocar o atleta. E eu acho assim, é esse envolvimento que tem feito, né? Nós temos feito gols aqui às 7, às 10 minutos, como a gente também tem feito, como foi hoje, aos 40 minutos. Mas é uma equipe intensa, trabalhadora, uma equipe que representa bem o seu torcedor dentro de campo. Eu acredito isso, que quando uma equipe representa o torcedor se sente satisfeito de estar vendo aquilo que ele está olhando dentro de campo, né? A consistência da defesa, o ataque fazendo gol. Se não me engano, nós somos um dos ataques mais positivos da competição e nós éramos a defesa menos vazada. Aí o engraçado é que tem hora que a gente vê algum torcedor falando assim, pô, mas esse time, essa defesa tomou 5 gols. Nós tomamos durante a competição, em 10 jogos, nós tomamos 4 gols. Nós somos ainda, tirando a Portuguesa, uma das defesas menos vazadas da competição. Então eu acho que nós temos que primeiramente olhar momentos positivos como esse e aprender a saborear. Nós temos que saborear a vitória. Então hoje nós temos aí final de semana e a semana que vem para poder saborear esse momento que o São Bento vem vivendo e dizer assim que nós temos representado muito bem o seu torcedor e a camisa dentro de campo, né? Graças a Deus, graças a isso que você acabou de falar, esse envolvimento de todos os atletas em prol desse trabalho. Professor, parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre o próximo desafio, que vai ser fora de casa, buscar essa vitória fora de casa, quem sabe daí assumir a liderança. Nós tínhamos assim, alguns desafios e algumas conquistas que nós colocamos como objetivos, né? O primeiro era a classificação, e hoje a gente consolidou a classificação, 24 pontos. Nós estamos, eu acredito que já classificados para a segunda fase, e agora nós temos mais 4 jogos para nós nos posicionarmos dentro da tabela. E como você acabou de falar, nesse trabalho envolve o jogo de sábado, extremamente difícil, fora de casa, mas aí nós teremos também uma semana para trabalhar, para nós montarmos aquilo que nós iremos fazer semana que vem. Semana que vem nós temos 3 jogos, e nesses 3 jogos da semana que vem usar esse grupo todo, como a gente fez contra a Portuguesa. Eu entrei lá com quase a metade dos jogadores que não vinham jogando 100%, e a gente conseguiu ainda um grande resultado. Poderia ter sido melhor, mas são águas passadas que só servem para engrandecer o futebol. E agora pensar naquilo que você acabou de falar, nesse jogo contra o Noroeste Bauru lá, que eu acredito que a gente começa a definir aonde que nós estaremos na tabela. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, voltando um pouco para o jogo da Portuguesa mais claro, o envolvimento na partida de hoje, como é que foi para recuperar o psicológico, né? A gente sabe que é um time muito bem preparado em todas as questões que o senhor citou, mas um psicológico numa partida onde se está na frente, se toma o empate, muitos gols em poucos minutos, e os jogadores terminaram não só extenuados pela questão da lesão, mas também com dificuldade ali para entender o que estava acontecendo. Como é que foi para recuperar tudo isso em tão pouco tempo? Depende quais jogadores, né? Porque assim, você tem que olhar 2 lados, tem sempre o lado positivo e negativo de um jogo como esse, né? O negativo, de repente, a defesa. Mas na frente, pô, todo mundo saiu com moral, né, cara? Pô, teve 3 gols, gol de todo jeito, né? Gols trabalhados e tudo mais. Então, a parte negativa, ela se torna atrás, que aí você tem que trabalhar. Então, você tem aqueles que saíram fortalecidos psicologicamente, que fizeram gols, como o Vitão, Ravanelli, Cristiano, e como tem o pessoal de trás, que acabaram tomando. E a cobrança foi, tanto é que hoje
nós tivemos aí, mais uma vez, uma partida extremamente segura da nossa defesa. Na minha concepção, é claro que a gente tem que olhar, mas um gol muito validado pela arbitragem, muito errada, a bola não entrou, com uma defesa sensacional do Thiago, e eu não, se não me engano, foi essa uma ou duas oportunidades que esse time teve. E é um dos times que tem um dos ataques melhores da competição pelos atletas que tem a equipe do Oeste. Até aproveitando, né, o gancho, queria que você falasse sobre o gol do Oeste. Então, eu, na minha concepção, como eu falei, claro que a gente errou, porque nós deixamos, né, uma bola parada e acabaram cabeceando. Mas, em contrapartida, uma grande defesa do Thiago. Eu e todo mundo, né, que nós temos aqui, né, algumas ferramentas, né, mostram que ela não entrou. Infelizmente, o Bandeira deu. E aí fez com que a partida ficasse, vamos dizer, mais tensa, mais nervosa. Aí vem o outro lado. O lado positivo da equipe do São Bento, que foi continuar batendo, martelando, tentando o gol, até que acabamos consolidando com esse gol e a vitória. Duas rápidas em questão ao ataque. Primeiro, o Gleicinho, a sua opção pelo Gleicinho hoje na vaga do Coutinho, ele que vinha entrando durante as partidas e foi crescendo de produção ao longo dos jogos. E também o Iago, que acabou de chegar, estava há um tempo já sem atuar, 20 dias ali mais ou menos, e hoje conseguiu entrar. E como é que o senhor entende o posicionamento e como que esse jogador pode ajudar dentro do grupo? Bom, primeiro que talvez era uma das posições únicas que nós não tínhamos dois atletas de capacidade, né? As extremas nós estávamos com 3 jogadores, vamos dizer, de característica, né? Então a gente precisava da chegada. E o Iago a gente conhecia, é um atleta que eu já busquei informações, eu já tentei levar em outros lugares, e agora acabou, juntamente com a diretoria do São Bento, a gente trazendo um jogador qualificado. O Coutinho, ele talvez é uma das maiores minutagens, né, de jogadores do lado, juntamente com o Cristiano. É que o Cristiano é um cara assim, sempre privilegiado fisicamente. E aí o Coutinho hoje eu preferi a colocação do Gleicinho, que vem crescendo também. E eu acredito que assim, as escolhas, sempre que acaba tendo resultado positivo, é sinais que elas foram certas.